extremamente malandro, no melhor dos sentidos do futebol, mas não é um jogador tecnicamente acima da média, como são os outros três. Obviamente o Lucas e o Rames mais que o Luciano. Sim. Porém, hoje o Luciano é mais jogador que o Rames. E o Rames é um jogador que torna o jogo do São Paulo lento. E ele entra numa partida contra a LDU, quando vale lembrar, Luciano começou jogando, o São Paulo começou jogando com o trio. A partir do momento que o São Paulo tem um jogador a mais, ele entra recuado, como se fosse um segundo volante ali, distribui o jogo, passes de muita qualidade, porém não na velocidade que o São Paulo precisava. E ele fisicamente vem com alguns problemas desde o ano passado. E qualquer treinador num clube como o São Paulo, com poucas estrelas, que não ganha título há muito tempo, se o cara não é muito sábio para lidar com a situação, não estou falando do tamanho, estou falando de sabedoria, sim, teria forçado a situação em alguns momentos ruins. Um outro problema é que o Luciano, o Lucas e o Rames atuam melhor no mesmo lugar do campo, mesmo com características um pouco diferentes. Nenhum deles faz a recomposição pelos lados, como fazem o Wellington Rato e o Nestor. E o São Paulo contra a LDU, quando entrou com os três, não se classificou. O São Paulo contra o Inter até foi melhor no primeiro tempo, entrou com os três, Luciano, Lucas e Caleri, e o time também não conseguiu manter a pegada. Ou seja, o Dorival colocou quando podia, correndo um pouco mais de risco contra a LDU, porque precisava de 2 gols e valia o teste. Porque o Luciano, tecnicamente, é o jogador para ser titular do São Paulo. A questão é sem a bola, quando ele participa. Só não consegue participar como os outros dois, o Nestor na esquerda e o Wellington Rato na direita. E as trocas não tornaram o São Paulo um time mais competitivo. O São Paulo não ganhou o meio de campo com mais facilidade, perdeu pressão em saída de bola, sendo que essa escalação que o São Paulo coloca hoje, por isso que eu falo que é um resumo de tudo que o Dorival mexeu até agora, permite que o São Paulo marque mais recuado, marque meia pressão, marque alto, ela se adapta a todas as circunstâncias de jogo, preenche todos os espaços contra uma equipe em que você não pode ir para o duelo técnico. O maior erro que qualquer time vai fazer, ninguém tem feito contra o Flamengo, é tentar um duelo técnico. Vou colocar os meus melhores jogadores, meus jogadores renomados para tocar a bola, para tentar aproveitar com a técnica. Não. Você torna o jogo desagradável para o Flamengo como você tornou. Principalmente porque o São Paulo é um time que tem uma pressão por falta de jejum, por falta de títulos grandes há muito tempo. Mas parece que isso não entrou em campo hoje, hein? E essa é a grande questão. Impressionante. Por quê? Porque os jogadores sabem o que fazer, porque o time está confiante, porque o adversário não é um time. Hoje parecia um time mal treinado. Não é um time, são um monte de jogadores ali que tentam se entender. Porque se você toma um gol no Rio, você garante que o jejum de títulos não vem para dentro do campo. Em Córdoba, ano passado, obviamente sem o Lucas, com um time bem treinado, mas sem as opções que tem agora com o Dorival o São Paulo tomou um gol e apagou. Sim. O São Paulo acabou, o jogo acabou quando o São Paulo tomou o primeiro gol. Você garante que isso não ia acontecer se o São Paulo toma um gol hoje no Rio, com o estádio cheio, contra um time técnico, que está em crise de confiança? Não, então... E muitos dos jogadores que estavam em campo viveram essa frustração ano passado. A formação, ela permitiu ao São Paulo ter o controle para que ele não perdesse o controle não só do jogo com a bola, mas o controle do jogo mental. Porque o mata-mata e é uma decisão. Teve uma sacada do Dorival nisso daí, que durante a semana a gente percebeu um mistério maior do lado do São Paulo, Havia várias possibilidades do Dorival mexer na escalação, de tentar Luciano e Lucas. Não se sabia, o São Paulo queria campo. E no meio da semana a gente já tinha notícia e uma noção muito clara de como o Flamengo jogaria e com os 3 atacantes, Bruno Henrique, Pedro e Gabigol. Ao saber disso, o Dorival foi muito hábil, não só em colocar o Nestor, mas também por fazer com que o Nestor explorasse justamente o lado direito do Flamengo. O Dorival trabalhou com o Gabigol. O primeiro tempo do Nestor foi excelente. O jogo todo muito bom, mas o primeiro tempo especificamente excelente. O Dorival dirigiu um time que tinha Gabriel Barbosa pela direita, Ricardo Oliveira como centroavante mais referência pelo centro e Bruno Henrique do lado esquerdo. Exato. Então, as mecânicas de como enfrentar esse time, muito provavelmente ele tem decor. Exato. Porque ele dirigiu esse time, assim, ele dirigiu um time que tinha 3 atacantes que atuavam com uma dinâmica muito parecida. 2 deles, rigorosamente, os mesmos jogadores. E trabalhou com o Gabigol no Flamengo, um Gabigol fazendo outra função, até porque o Dorival percebeu. Por causa dessa época. Exato. Por causa da época em que eles trabalharam juntos no Santos. O beijinho que o Gabriel Barbosa vai dar hoje, que muita gente considerou inadequado, eu acho que é uma questão discutível, né? A parte de passar no meio da coletiva do Dorival Júnior, mandar um beijo para ele e tudo mais. No meio de uma decisão, isso sempre, aqui no Brasil em especial, gera um pouco mais de melindre, eu respeito todas as opiniões, acho que é só uma coisa de pessoas que se conhecem e se respeitam. Então, uma boa parte do
funcionamento que gerou muito elogio nos meses em que o Dorival dirigiu o Flamengo no ano passado e conquistou 2 troféus, sim, com queda de rendimento e desempenho na parte final, se deve ao relacionamento pessoal que ele tem com muitos daqueles jogadores. E talvez, entre todos, o principal seja o Gabriel Barbosa. E sabendo disso, da deficiência do Gabigol em fazer recomposição, não é a dele, aí é papel do Sampaoli também, de não ter compreendido. Não houve uma sustentação por ali. O Wesley, na maioria das vezes, ficou sozinho no duelo com o Caio Paulista, sobrecarregado pelo Nestor. Então, o espaço para o Nestor fazer a assistência do gol. Não, não foi a primeira vez. Mas o São Paulo já tinha ensaiado ali pelo menos 3 vezes. Essa foi a grande sacada. O gol sairia por ali. Essa é a grande sacada. Então, o Dorival, na abordagem do jogo, na escalação e principalmente por essa sacada de ter forçado mais o jogo e as inversões para o lado esquerdo, ganhou a partida ali, sendo mais competente no plano de jogo, na estratégia e, ao mesmo tempo, utilizando o conhecimento que ele já tinha do Flamengo, de jogadores do Flamengo, sabendo que o lado direito seria frágil com essa escalação com 3 atacantes. Então, por isso, Dorival hoje tirando o segundo tempo, que talvez tenha sido conservador demais, mas ainda assim funcionou, saiu com resultado, mas é uma abordagem praticamente perfeita. A prática saiu melhor que a encomenda, porque você dizer que vai entrar com o Nestor, esse foi o grande debate da semana, né? Faceirinhos com o Luciano e os mais precavidos pensando em preencher o meio-campo. Você vai falar, ele vai entrar com o Nestor no lugar do Luciano. Então vai para fechar o meio-campo. Não só conseguiu isso, como o Nestor hoje foi arma de ataque. Ele não entrou para marcar. O gol do São Paulo estava maduro. Mas o Nestor sempre, o Nestor é mais construtor que marcador. Só que também não pode deixar ele concluir, porque na conclusão ele não é tão bom assim. Mas pode melhorar. Então, mas isso não até a final, que é daqui a uma semana, né? Então ali o Nestor foi muito importante. Foi uma arma de ataque. Ele conseguiu as duas coisas. Porque essa história de recomposição, eu sou um que acho lamentável quando você coloca um jogador talentoso para recompor e perde o que ele tem de melhor. Agora, quando você consegue as duas coisas, ou quando consegue justamente o oposto, no caso do Nestor, né? Ele te dar mais do que você espera dele, isso é um achado, não é um achado que é como falou o André, isso tem muito conhecimento do Dorival, inclusive em relação ao adversário, e é esse momento maduro do futebol que ele vive, né? Eu acho a escalação do Dorival uma escalação até óbvia, quando a gente fala do jogo em si no campo, né? A gente conversou disso durante a semana passada, o William estava aqui, teve um debate, eu falei, a escalação é essa. Qual é a questão? Para você colocar esse time em campo, quando você tem um Luciano, que é um jogador grande no São Paulo, que tecnicamente é bom, que gosta muito do clube, que reclama, você não pode simplesmente tirar o Luciano e colocar um outro jogador, porque você talvez gere algum problema interno. E o grupo do São Paulo é um grupo muito unido. Os jogadores sempre falam isso, e não é da boca para fora. É um grupo realmente onde o ambiente é muito bom. Então o Dorival, ele colocou o Luciano. Eu tenho certeza que o Dorival sabia que essa escalação era, por exemplo, mais consistente para você atuar contra o Inter em Porto Alegre. De absoluta certeza, não tenho a menor dúvida. Só que ele precisava ter um trunfo na manga, que era ou o time consegue fazer alguma coisa a mais sem bola com Luciano, Lucas e Calleri, e vou deixar bem claro, o Luciano não está saindo da equipe porque o Luciano está jogando mal. O Luciano está saindo da equipe porque o Lucas joga mais do que ele, claro, e pela característica do jogador. Claro. Então, ou o time entregava o que ele entrega com essa formação de hoje, sem a bola, e aí ele pode ter um time mais técnico, ou ele deixava o time, perdia o jogo se fosse necessário, perdia a pegada para ter na hora H, o jogo que mais vale, a possibilidade de falar, a formação ideal é essa, eu posso colocar agora, porque contra a LDU a gente não conseguiu o resultado, contra o Inter a gente também não conseguiu o resultado. Ou seja, o manejo do grupo de jogadores em todas as competições, colocando o que era prioridade para a torcida e para a diretoria em primeiro lugar, a segunda opção no segundo lugar, na hora da formação, na hora de lidar com os jogadores, de lidar com características de personalidade diferente dos atletas. Tudo isso foi para o campo hoje. Sim. Tudo isso, e é exatamente porque o Dorival chegou a um técnico com muita maturidade em que ele fala assim, não, vai jogar o melhor time que tem mais chance de ganhar. Não. Infelizmente, no calendário maluco do futebol brasileiro, e num local onde os jogadores têm mais voz sob o ponto de vista negativo do que tem, onde o futebol é mais organizado, em alguns lugares da Europa, onde as instituições são mais respeitadas pelos atletas do que algumas vezes são aqui, você precisa se adaptar às circunstâncias do futebol brasileiro. E o Dorival
ganhe ou perca o jogo de volta, porque afinal o título não está resolvido. Claro. Não está resolvido. São Paulo ficou mais perto, mas não está resolvido. E o futebol é tão maluco que o trabalho horroroso do São Paulo ele pode render o título e o do Dorival não render. Mas diante de toda essa circunstância, o Dorival chega no momento pleno na carreira. Enorme. Como foi para administrar o elenco do Flamengo ano passado. Quando ele abre mão de um time taticamente mais forte para ter a melhor equipe possível diante daquela circunstância extra-campo, que nenhum outro técnico, por exemplo, nessa temporada conseguiu lidar. É verdade. Outra coisa que chama atenção com relação ao Dorival, e a gente já vai ouvi-lo, é com relação a Rames Rodrigues, né? Porque talvez em qualquer outro clube, chegou o Rames Rodrigues. Ah, não. Ele ia jogar contra o Corinthians, lembra? Não é? Lembra disso? Pelo amor de Deus, chegou o Rames Rodrigues, A gente falou aqui, olha, as coisas funcionam de uma outra maneira, né? É claro que é um jogador importante, se não fosse o São Paulo não teria investido nele, ele tem trajetória, ele tem nome, ele deve ajudar, mas o time está começando a atravessar um momento decisivo da temporada com uma estrutura, com um grupo de jogadores, com esse compromisso, que é algo que foi cobrado do São Paulo durante muito tempo. Se bem que, quando o Rogério era técnico, nunca houve falta de compromisso. O São Paulo em nenhum momento demonstrou assim. Muitas vezes ao faltava um pouco de alegria, mas compromisso não. Faltava opções, faltava um pouco, né, de qualidade, às vezes, mas não compromisso. Mas ao longo dos últimos anos aí, falando assim de jejum de troféus importantes, houve muitas temporadas em que houve reclamação de falta de compromisso. Quem pode falar sobre falta de compromisso é quem esteve lá dentro. Então, no momento que você está construindo isso, chega um jogador que, óbvio, do ponto de vista técnico, indiscutível, talento indiscutível, aquilo que ele pode fazer... A camisa para ele, bota para jogar. Joga aí uma decisão. Não é assim, né? E depois que as peças que foram contratadas recentemente chegaram, é claro que as pessoas no São Paulo internamente puderam perceber muito rápido quem estava apto a contribuir imediatamente e quem não estava. O Lucas Moura é um jogador diferente desde a primeira vez que ele tocou na bola contra o Atlético Mineiro no Morumbi. Mas aquele dia ele fez um pênalti, o São Paulo... Por quê? Porque ele queria ajudar, porque talvez ele nem devesse disputar a bola naquele setor do campo. E hoje, para mim, em relação ao que joga, até destoou. Não foi... Não jogou mal, mas também não foi o Lucas que poderia ser. Mas pega o trecho desde a estreia dele contra o Atlético Mineiro e como o São Paulo ficou maior com ele. Claro. O jogo contra o Corinthians do Morumbi, por exemplo, para chegar à decisão. Né? Então, esse pode contribuir, joga. Esse, calma, vamos devagar, vai contribuir. Sabe que esse tipo de gestão do Dorival chama muita atenção? Porque se a gente retomar o Flamengo do ano passado, quando o Dorival chegou, quem chegou? Arturo Vidal. Chega um cara desse tamanho, Vidal e tal. Vidal, calma. Banco. Ajuda aí no grupo e tal, quando precisar, vai ser escalado, etc. Mas não vai ser titular absoluto. Sim, mas a gente fala, em outros clubes, em muitas situações, Rames Rodrigues, Arturo Vidal... O cara cede a pressão. É verdade, cede a pressão. Não, vamos colocar o Vidal. Não, ele segurou o Vidal, ele fez todo mundo entender ali o que precisava ser feito. Com o Gabigol, então... Né? Sim. Com o Gabigol, que virou um garçom. Eu falo que o Gabigol ele foi garçom do Pedro para o Pedro ir para a Copa do Mundo. Ele convenceu o Gabigol a isso. Né? E ele ajudou demais o Pedro a ir para a Copa do Mundo e ficou tudo numa boa. Outros jogadores que ele potencializou, etc. Por exemplo, a gente falou do Flamengo. Então é isso, nação tricolor. Saiu as estatísticas da equipe. São Paulo teve 5 arremates contra 6 do Flamengo. Remates à baliza, 2 do São Paulo contra 2 do Flamengo. Posse de bola, 48% a 52%. Passes, 459 do São Paulo, 480 do Flamengo. Precisão de passes, 79% dos passes acertados e contra 80 do Flamengo. Faltas, 15 faltas sobre o São Paulo e 18 faltas cometidas pelo Flamengo. Cartões amarelos, 2 amarelos para o Flamengo e 1 para o São Paulo. Cartões vermelhos, 0 para os dois lados. Fora do jogo, 0 do Flamengo, 2 do São Paulo. Cantos, 3 do Flamengo e 4 do São Paulo. Então é isso, pessoal, a estatística do jogo foi isso aí.